Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal, onde nós falaremos sobre o magnetismo e o campo magnético. Você sabia que o magnetismo foi essencial para o desenvolvimento tecnológico e na criação de equipamentos eletrônicos e médicos? E você sabia que o campo magnético protege a Terra como se fosse um escudo? Se você quer saber mais sobre esse assunto e de mais curiosidades também, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então, bora pro vídeo. O magnetismo é uma característica de objetos ferromagnéticos de atração e de repulsão, que falaremos mais daqui pra frente. E alguns exemplos desses objetos ferromagnéticos estão o ferro, o níquel e o cobalto. E também o magnetismo é uma característica essencial da natureza em relação ao movimento de elétrons e de cargas elétricas. A principal ferramenta que representa o magnetismo não poderia ser outra, né pessoal? E é claro que eu estou falando dos ímãs, que você já deve ter brincado com um pelo menos uma vez na vida, seja tanto colando e despregando da geladeira ou de qualquer outro objeto que é atraído pelo ímã. E você deve ter percebido que ao se aproximar um ímã do outro, eles grudam como se fossem fitas. E isso chama-se força de atração, que ocorre quando dois polos magnéticos diferentes se atraem, por isso o nome, força de atração. E pessoal, os polos magnéticos são duas regiões que todo ímã possui, e eles são o polo norte, normalmente representado pela cor vermelha, e o polo sul, representado pela cor azul. E se você teve dois ímãs, deve ter percebido que uma certa parte não se encaixa com a outra. E esse é o caso da força de repulsão, quando dois polos magnéticos iguais se aproximam, impedindo-os de se juntarem, criando meio que uma parede invisível entre eles. E não importa o quanto você tente, nunca será possível fazer dois polos iguais se juntarem. Como dito antes no começo do vídeo, o magnetismo é essencial para a criação de equipamentos eletrônicos, como no caso dos motores, que utiliza o magnetismo para o seu funcionamento, convertendo energia elétrica em energia mecânica, e que são usados em diversos dispositivos, desde ventiladores até carros elétricos. Sim, geradores, que utiliza os ímãs para converter energia mecânica e energia elétrica, fornecendo energia para residências, empresas e indústrias. Transformadores, que utiliza o magnetismo para aumentar ou diminuir a tensão elétrica, permitindo a transmissão eficiente de energia elétrica. Discos rígidos, que utiliza o magnetismo para armazenar dados em computadores. E o magnetismo também é aplicado na medicina, como em ressonância magnética, que a utiliza para criar imagens detalhadas do corpo humano, ajudando a diagnosticar doenças. E aparelhos de ressonância magnética funcional, que usa o magnetismo para mapear a atividade cerebral, ajudando a entender o funcionamento do cérebro. A estimulação magnética transcraniana, que a utiliza para estimular o cérebro, ajudando a tratar condições como depressão e dor crônica. Então tá, pessoal. Agora que nós já falamos sobre o magnetismo e suas características e aplicações, vamos falar sobre o campo magnético, que é uma região do espaço capaz de exercer força sobre as cargas elétricas em movimentos. E pessoal, sabia essas linhas aqui que passam ao redor do planeta Terra nesse desenho aqui? Então, elas são as linhas magnéticas, que são linhas, é claro, do campo magnético, que estão sempre fechadas e que nunca se cruzam. E
Quanto mais próximas elas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético em determinada região. E, pessoal, a intensidade, nesse sentido aqui, é uma grandeza física do campo magnético, que mede sua força e direção. O campo magnético parece ser nada demais, mas você sabia que esta região do espaço nos protege de ventos solares, ajuda as aves a se guiarem e faz as bússolas funcionarem? E como? É o que veremos agora. Para entendermos como o campo magnético bloqueia os ventos solares, precisamos saber o que são esses ventos solares. Ventos solares são fluxos contínuos de cargas elétricas carregadas que vêm do Sol, por isso o nome, ventos solares. E esses fluxos podem impactar as redes elétricas e os satélites artificiais. E quando elas se aproximam do planeta Terra, elas são forçadas a seguirem curvas ao redor das linhas magnéticas, que as impedem de seguir linha reta. Entretanto, algumas conseguem penetrar nas regiões polares do planeta, criando aqueles fenômenos muito bonitos que todo mundo já quis ver, que são as auroras boreais e austrais. Sim, o campo magnético é responsável pela criação desse fenômeno natural. E o campo magnético ajuda as aves a se guiarem por meio de uma proteína chamada Cryphore, presente na visão das aves, ajudando-as a detectar o campo magnético. E isso influencia muito nas suas migrações, pois as aves são os animais que mais migram no mundo, podendo atravessar continentes e oceanos. E, dependendo da espécie, elas podem voar a centenas ou até mesmo milhares de quilômetros em busca de melhores condições de alimentação e de sobrevivência. Tanto que o animal que mais realiza migrações longas pelo mundo é uma ave conhecida como andorinha do norte, que percorre aproximadamente 96 mil quilômetros de ida e volta pelos polos norte e sul. E para entendermos como o campo magnético faz as bússolas funcionarem, primeiramente temos que entender como as bússolas funcionam de fato. Bom, as bússolas são instrumentos de navegação e de orientações que contêm uma agulha no meio, que está sempre apontada para o norte, ajudando a identificar as outras direções. E elas são praticamente mini-ímãs que se alinham ao campo magnético, que é um ímã gigante. O campo magnético pode ser calculado de diferentes formas, em diferentes situações. A primeira é o campo magnético de um fio condutor ou de um fio retilíneo, que é o campo magnético, é claro, circular, que passa ao redor de um fio condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, cuja fórmula é B igual a esse símbolo aqui, vezes I sobre 2πd. E, pessoal, a letra B significa o campo magnético, que é medido em Tesla, representado pela letra T, em homenagem ao físico Nikola Tesla. E, pessoal, esse símbolo aqui, que eu não sei o nome, significa permeabilidade magnética no vácuo, que tem um valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros por amperes. E a letra I significa a corrente elétrica medidas por amperes, e D significa distância, medida em metros. E, pessoal, essa fórmula pode ser representada por esse desenho aqui, onde esse cilindro aqui é o fio condutor ou fio retilíneo, do jeito que você preferir. E essa seta vermelha representa a passagem da corrente elétrica por esse fio. E
A linha roxa representa o campo magnético que passa ao redor do fio condutor. E esse desenho aqui, pessoal, é a visão de cima desse desenho aqui, que é melhor para identificar a distância entre o fio e o campo magnético, que é meio que o raio de uma circunferência. Então, pessoal, ela é geralmente representada pela letra D, D de distância. Mas como é o raio de uma circunferência, que é a metade de um diâmetro, às vezes o D pode ser também representado pela letra R de raio. Então tá, pessoal, de exemplo, eu peguei este exercício aqui, ó. Um fio condutor retilíneo e infinito é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 8 amperes. Determine o módulo do campo magnético em um ponto P situado a 5 centímetros do fio. Então tá, pessoal, para isso, temos que utilizar essa fórmula que já está aqui e montar a equação. E, sabendo que a permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, vamos montar aqui a equação, né? Então, 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 8. Vezes 8 sobre 2π vezes 5 centímetros. E, pessoal, esses 5 centímetros eu tenho que converter em metros. Então, 5 centímetros é a mesma coisa que 0,05 metros. Então fica... Nossa, espera aí que... Só deixa eu consertar esse zero aqui que ficou muito grande. Então fica 2π vezes 0,05. Então tá, pessoal. E como a gente não vai utilizar o valor de π, a gente pode cortá-los. Então eu corto aqui e corto aqui. Então tá, agora, pessoal, eu posso isolar esse 10 elevado a menos 7 porque nós vamos utilizá-lo mais tarde. Então, eu junto uh, 4. Nossa, pera aí, ficou muito feio isso daqui, pessoal. Pera aí, só deixa eu consertar aqui, porque ficou muito feio, pera aí. Então fica 4 vezes 8. Eu ia colocar 10, mano. Mas acho que não tem problema, não. Só deixar assim, ó. Beleza? Que 8 horroroso, meu Deus. Então fica 4 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 7. E, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem transformar esse 0,05 em notação científica. Então, pessoal, isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2 metros, né? E, pessoal, aqui tá elevado a menos 2 porque aqui, ó, antes do 5 tem duas casas decimais. Então, a gente coloca menos 2 aqui, porque eles vêm antes do 5. E, pessoal, vocês não precisam transformar em notação científica. Eu só transformei porque eu não gosto muito de trabalhar com números decimais, tá? Então, fica 4 vezes 8 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes
5 vezes 10 elevado a menos 2. Menos 2, eu ia colocar menos 7, peraí. Beleza? Pessoal, vai ficar um pouco feio mesmo essa equação, porque eu não sou muito acostumado a fazer desenhos aqui, sabe? A mexer nesse tipo de negócio aqui do computador. Então, perdoe-me se ficar feio mesmo, tá? Então, agora eu multiplico. Ó. 4 vezes 8 é igual a 32. Então, fica 32 vezes 10 elevado a menos 7. E 2 vezes 5 é igual a 10. Então, fica 10 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, pessoal, eu divido. E aí eu divido o 32 pelo 10. Que fica, se eu não me engano, é 3,2. Então ficaria 3,2 vezes 10 elevado a menos 7 mais menos 2. E, pessoal, por que eu tenho que somar os expoentes do 10? Isso é a regra da potenciação. Então, como os números aqui estão negativos, eu meio que subtraio. Então, 7 menos 2 é igual a 5. Então, portanto, o campo magnético é igual a 32 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. Opa, peraí. Peraí. Então, pessoal, esta, na verdade, né, é a resposta desta equação aqui. E a segunda fórmula, pessoal, é a do campo magnético gerado por uma espira circular, onde B é igual a esse símbolo aqui, vezes I sobre 2R. E, pessoal, a letra R significa raio, o que também tem que estar em metros. Esse desenho aqui, pessoal, representa uma espira circular. E desculpa pela qualidade, tá, pessoal? Eu sei que tá ruim, mas eu espero que isso não atrapalhe. E o raio, pessoal, ele passa pelo ponto O até aqui, ó, onde passa a corrente elétrica, que é a circunferência da espira circular. E se aqui passa a corrente elétrica, aqui no meio, ó, onde está o ponto O, passa o campo magnético. E, pessoal, uma espira circular é um tipo de circuito elétrico que contém correntes elétricas que gera o campo magnético. Então tá, pessoal, agora vamos resolver um exercício de exemplo aqui. Uma espira circular de raio de 10 centímetros está percorrida por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes. Determine o módulo do campo magnético no centro da espira. Considere a permeabilidade magnética do vácuo de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por amperes. Então tá, pessoal, vamos montar aqui a equação utilizando esta fórmula aqui que nós vimos. Então fica 4π vezes
10 elevado a menos 7 vezes 5 sobre 2 vezes 10 centímetros. E, pessoal, como o raio tem que estar em metros, a gente transforma esse 10 centímetros em metros. Então, 10 centímetros, pessoal, é a mesma coisa que 0,1 metro. Então tá, agora, pessoal, eu posso cortar o π porque nós não vamos utilizá-lo e juntar o 4 com o 5 e isolar o 10 elevado a menos 7 por enquanto. E transformar esse 0,1 em notação científica. Então fica 4 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 7. Pera aí, só deixa eu consertar esse 7 porque ficou feio aqui. Elevado a menos 7. Beleza. Então fica 4 vezes 5. Pelo amor de Deus, viu? Nossa, é uma maravilha. É uma maravilha ficar escrevendo desse jeito aqui no computador. Nossa, ainda mais montar equação. Então fica 4 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1. Como eu disse antes, pessoal, eu gosto de transformar em notação científica, porque eu não gosto de trabalhar com números decimais. Então tá, pessoal, 4 vezes 5 é igual a 20 e 2 vezes 1 é igual a 2. Então fica 20 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então, pessoal, eu divido o 20 pelo 2, que fica 10. Portanto, fica 10 elevado... Não, calma. 10 vezes 10 elevado a menos 7 mais menos 1. E, pessoal, como nós vimos antes, os dois números estão negativos, então eu passo subtraindo. Portanto, o resultado final fica 10 vezes 10 elevado a menos 6. E, pessoal, para simplificar ainda mais, eu coloco uma vírgula aqui. Então, o resultado final fica 1 vezes 10 elevado a menos 6. Só deixa eu consertar essa vírgula aqui, porque ficou muito feia. Esse tipo de exercício aqui, pessoal, é um pouco necessário. Transformar números decimais em notações científicas, para ficar mais fácil mesmo. E por último, pessoal, temos um campo magnético gerado por uma bobina, que é um dispositivo que armazena energia elétrica em um campo magnético. É isso aí que vocês estão vendo, pessoal, na imagem. É isso aí que é uma bobina. E, pessoal, sua fórmula é igual, na verdade, é B igual a N vezes esse símbolo, que eu não sei o nome, vezes a corrente elétrica, sobre 2R.
E, pessoal, a letra N significa o número de espiras. Nesse desenho aqui, pessoal, nós podemos identificar melhor o que são esses números de espiras. Bom, números de espira, pessoal, é a quantidade de volta que um fio realiza por onde passa o campo magnético. E esse fio é onde passa a corrente elétrica. Nesse desenho aqui, pessoal, por exemplo, vamos ver quantas quantidades de espiras tem. E começa daqui e termina aqui. Então vamos ver quantas espiras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 espiras. E lembre-se, pessoal, isso é só um exemplo. Normalmente, as bobinas possuem muito mais espiras. E para terminar, pessoal, aqui está um exercício de exemplo, então bora tentar resolver. Uma bobina circular com 500 espiras e de um raio de 10 centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes. Determine a intensidade do campo magnético no centro da bobina. Então tá, pessoal, vamos montar a equação aqui. Então tá, a quantidade de bobinas é 500, então fica 500 vezes o valor da permeabilidade magnética, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes a corrente, que é 2 amperes. Sobre 2 vezes 10 centímetros, que em metros é 0,1. Então tá. Então, como de costume, vamos cortar o valor de π, porque nós não vamos utilizar, e juntar o 500 com o 4 e com 2 e isolar o 10 elevado a menos 7 e transformar o 0,1 em notação científica. Então fica 500 vezes 4 vezes 2. Vezes 2, tá certo. E, pessoal, eu não vou perder tempo aqui não. 2 vezes 1 é igual a 2. Então fica 2 vezes 10 elevado a menos 1. Porque eu iria transformar em notação científica. Mas como eu quero ganhar tempo, eu não vou perder meu tempo colocando aqui 2 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 1. Então tá. 500 vezes 4 é igual a 20. É igual a 20.000, né? Que multiplicando por 2 é igual a 40.000. E como dá um resultado gigante, pessoal, eu vou cortar um zero. Eu vou cortar os zeros do número 500, deixando só o número 5. Então, só fica 5 vezes 4 vezes 2. E 5 vezes 4 é igual a 20, e 20 vezes 2 é igual a 40. Então fica 40 vezes 10 elevado a menos 7, que eu tinha esquecido, de colocar aqui, Então só vou colocar aqui e dar continuidade aonde eu parei. Então tá. Então fica 40 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 1. Então,
Pessoal, eu divido o 40 pelo 2, que dá 20, né? Sem segredo. Sem segredo nenhum. Então, então fica 20 vezes 10 elevado a menos 6. E, pessoal, para simplificar ainda mais, eu faço isso daqui, ó, para deixar como resultado final 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Portanto, o resultado do campo magnético dessa espira circular é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Show de bola! Pessoal, olha essa forma que eu acabei de descobrir que vai fazer você ganhar muito tempo. Então, pessoal, como vocês viram, eu posso cortar os zeros do 500 e cortar o número π também. E aí, para facilitar ainda mais, pessoal, eu posso cortar aqui e cortar aqui e cortar aqui. E por que eu tenho que cortar esse número 2 e esse número 2 e o 0,1? Então, pessoal, pensa comigo. Ó, eu só preciso multiplicar 5 por 4, que eu já chego no resultado. Pois assim, 5 vezes 4 é igual a 20. Com mais vezes 2 é igual a 40. E dividido por 2 é igual a 20. Então fica muito mais fácil eu só multiplicar o 5 pelo 4. Então eu meio que não preciso multiplicar por 2 e dividir por 2. E pessoal, eu também já aproveitei e cortei o 0,1. E vocês já vão entender o porquê. Então, pessoal, após ter feito essa simplificação muito, mas muito poupativa, vamos dizer assim, que deixa a equação assim, ó, 20 vezes 10 elevado a menos 7. E aí, pessoal, para simplificar ainda mais, eu coloco uma vírgula aqui no meio para simplificar ainda mais. Então, se eu coloco uma vírgula aqui, pessoal, eu reduzo de casa aqui. Então, fica 2,0 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, pessoal. Olha essa fórmula aí, pessoal. Se você utilizar esses métodos, você vai ganhar muito tempo, e principalmente quando você estiver fazendo a sua prova. Eu espero ter ajudado, pessoal, e até a próxima.